Fala, senhoras e senhores, saudações rubro-negras, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Manu, aqui só dá Flamengo. E hoje vai ter Corinthians e Flamengo às 8h30 da noite, o horáriozinho, eu já falei aqui que eu odeio esse horário tão tarde. Enfim, pelo menos umas 9 horas ou 9h30, né? 8h30, tá, é razoável. O ideal seria que fosse ali pelas 6, né? Por aí, ou então, assim, no máximo 8 horas, mas vamos lá, 8h30. 8h30 vai ter Flamengo, né? E o Corinthians pela oitava rodada, né? Depois disso, o Flamengo fica devendo um jogo só. E pelo visto vai ficar devendo durante alguns dias aí, um jogo, né? E aí temos aqui a lista, né, de relacionados. Beleza? Peraí, deixa eu botar menorzinho aqui. Então, os relacionados são Alexandro, Andreu, Ayrton Lucas, Carrascal, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Royal, Cebolinha, o Everton Araújo, o Varela, o Jorginho, o L.A., o Léo Ortiz, o Paquetá, o Pedro, o Rossi, Samuel Lino, o Vitão e o Alan Cian. E não temos aqui o Léo Pereira, infelizmente, levou o terceiro cartão e vai estar de fora, bem como o Pulgar também, né? O Eric Pulgar. Então, assim, duas grandes perdas, né, contra o Corinthians hoje, mas vamos lá, a gente tem elenco, né? Então provavelmente vai ter o Vitão ali e o Paquetá fazendo ali a dupla com o Jorginho, né? Provavelmente será o Jorginho, né? Então esses são os relacionados para a partida de hoje. E aqui, né, como eles só liberam a lista dos titulares uma hora antes, beleza? Aqui a gente tem uma projeção do que seria, né, o time escolhido para hoje. Então aqui seria o Rossi, ó, obviamente, né? Aí Varela, Léo Ortiz, Vitão, que dá a lógica, né? Teria o Danilo também aqui, não sei. Também tem o nosso querido Danilo, né? Danilo 3 metros. E o Alexandro, né? Ele não tá colocando o Ayrton Lucas nem a pau para jogar. Ele coloca ali assim faltando 15 minutos para acabar o jogo. Ele fez isso duas vezes já, né? Mas ele tem vindo com o Alexandro, que tá sendo o titular absoluto com o Leonardo Jardim, né? E aí vem Paquetá, De Arrascaeta e Jorginho. Eu acho que vai ser esse, o meio de campo. Eu acho que vai ser exatamente esse aqui, né? Com o Jorginho e Paquetá ali. O Jorginho e o Paquetá, eles têm basicamente ali a mesma função, mas a função do Paquetá ele fica ali no lugar do Arrascaeta, né? Mas como a gente não tem, eu acho que não é um jogo pro Everton Araújo. Então eu creio que vai ser esse aqui, o meio de campo. E vai vir Carrascal, Pedro e Samuel Lino, que ele é o que ele tem usado, né? Ele tem usado os três, né? Se bem que ele veio no último jogo com o Luiz Araújo. Eu acho que deveria ser o Luiz Araújo aqui, o Everton Cebolinha. Mas o Samuel Lino tá pedindo passagem também, né? Jogou bem. Tá, jogou bem contra times inferiores e muito pequenos, né? Mas eu acredito nele. Tem jogado bem, bem mesmo. Então, assim, pode ser que venha com Cebolinha? Pode ser que venha com Cebolinha. Pode ser que venha com o Luiz Araújo aqui? Pode ser que venha. Eu gostaria que fosse o Luiz Araújo no lugar do Carrascal, né? Mas, enfim. Vamos às notícias, né? E aí saiu uma coisa em relação ao Plata, né? Porque todo mundo vem notado, né, a ausência do Plata, né? E o Plata não vinha jogando nada. E ele era titular e era um homem ali de confiança do Felipe Luiz. E com o Leonardo Jardim, ele claramente perdeu espaço. Então aqui a manchete acabou a bagunça, né? Indisciplina pesa e Gonzalo Plata é cortado por Leonardo Jardim. E aqui vem a notícia, né? Sobre isso, né? Leonardo Jardim, né, exige disciplina e deixa Plata fora por postura. Vocês viram aqui que o Plata, ele não foi relacionado para o jogo de hoje. O Plata ficou provavelmente no Rio de Janeiro. Eu espero que ele não vá festejar, né? Plata, por favor.
E aí vem a notícia, né? Gonzalo Plata ficou fora do jogo contra o Corinthians por decisão de Leonardo Jardim. Os motivos vão além do desempenho nos treinos. O atacante não vem rendendo bem nas atividades e também tem atitudes no dia a dia que incomodam a comissão técnica. Entre os fatores que pesaram está o comportamento extracampo. O jogador é conhecido por gostar de noitadas, algo que não agrada ao treinador, que tem cobrado disciplina total do elenco neste início do... Ah, mas o Romário, mas não sei o que, gente. O futebol se tornou um esporte com alto desempenho com o passar dos anos. Não é mais só a questão de, antigamente o pessoal fazia festa, não sei o que, mulher, não sei o que lá, e hoje em dia não é mais assim. Provavelmente atitudes como a de Ronaldo, como a de Romário, por exemplo, hoje não seria aceito porque o futebol hoje não tem mais. O futebol hoje tem uma intensidade diferente. E o Gonzalo Plata, se você assistiu os últimos jogos do Plata junto, com o Felipe Luiz ali, o cara tava andando em campo. O cara com uma preguiça de jogar que, pelo amor de Deus, eu não sei porque que o Felipe Luiz insistia no Plata, e isso não vinha de agora. Essa não é uma crítica de obra pronta, sabe aquele negócio de engenheiro de obra pronta? Essa não é uma crítica de engenheiro de obra pronta, essa é uma crítica que estava todo mundo se fazendo bem antes do ocorrido com o Felipe Luiz. Ninguém entendia por que o cara usava o Gonzalo Plata para isso. Não era nem um bom atacante, nem um bom ponta. Internamente, o perfil de Plata chegou a ser comparado com o jogador do estilo anos 90, justamente pelo extracampo agitado. O equatoriano, inclusive, já teve problemas semelhantes anteriormente, chegando a ser afastado da seleção de seu país. Isso aqui, aconteceu até com a seleção dele, tá? Com um padrão rígido, Leonardo Jardim deixou claro que não vai tolerar esse tipo de postura, priorizando atletas comprometidos dentro e fora de campo. Então, isso é o que está rolando com o Plata, né? E aí, se for isso mesmo, acho bem merecido. Porque o Flamengo, ele é o maior time do Brasil, um dos maiores times do mundo. E esse tipo de coisa não é para estar acontecendo. A gente precisa de jogadores comprometidos, a gente precisa de jogadores que deixam a vida durante a... mas jogador também tem família, jogador também tem. Para isso que existe o descanso. É para isso que existe o descanso. Não é para você fazer noitada um dia, 2 dias antes do jogo. Existe o descanso para isso. E o descanso, ele, para um jogador de alto rendimento, ele não é para você sair por aí zoando. Quando você escolhe uma profissão, você tem que saber que aquela profissão que você está escolhendo exige sacrifícios. A minha profissão exige sacrifícios, a sua profissão exige sacrifícios, a do jogador de futebol de um clube de alto desempenho exige isso. São várias competições durante o ano. Não é assim que funciona. Né? Então não é diferente com o Plata e também não é diferente com qualquer outro jogador. É isso. E aqui tem o Mauro César, né, falando sobre o assunto. Vamos dar uma olhada? O torcedor do Flamengo mais atento certamente percebeu que Gonzalo Plata não foi relacionado pelo técnico Leonardo Jardim para o jogo deste domingo entre Corinthians e Flamengo em Itaquera. Pois é, o jogador de fato não foi relacionado por opção do treinador, opção técnica e informação de bastidor. Há sim uma, digamos, não vou dizer indisposição, mas assim, o técnico não está muito feliz com o comportamento do jogador. No dia a dia, nos treinamentos e tudo mais, o jogador não está, digamos assim, correspondendo àquilo que o treinador espera dele. Obviamente ninguém vai falar sobre isso publicamente, é claro que na coletiva se perguntarem, dificilmente ele falará algo parecido com aquilo que o Felipe Luiz falou sobre o Pedro no ano passado, isso dificilmente acontecerá, mas a informação de bastidor é essa. O Plata de fato está meio que queimado com o Leonardo Jardim. E não vamos ficar nem um pouco surpresos se ele, não sendo bem aproveitado, não sendo mais aproveitado, não dando a volta por cima, eventualmente venha a ser negociado no meio do ano. Jogador que poderá talvez a Copa do Mundo pela seleção do Equador, o que até facilitaria eventualmente uma situação como essa de uma saída do atleta. Mas o fato é que o Gonzalo Plata não está não tá num bom momento no Flamengo, não. Está com o filme meio queimado mesmo com o Leonardo Jardim, vai ter que mudar esse cenário, mudar esse panorama para conseguir agradar o treinador e voltar a ser relacionado para os jogos e ser aproveitado no time do Flamengo.
Tá aí. Mauro César tem credibilidade ou não pra falar. Então, é isso, né? Então, Plata tá meio queimado mesmo e, tipo, é uma pena. É um jogador de grande potencial. A gente já viu o Plata fazendo grandes coisas, né? Mas só correr não garante resultado. E ultimamente nem correndo ele tava, né? E aí uma notícia boa, né? O terreno que o Flamengo comprou, que é um gasoduto, ele tava para perder. E aí, novo prefeito do Rio garantiu que o Flamengo terá a posse do terreno do gasômetro para construir o seu estádio. Então, o prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, afirmou que o terreno gasômetro está garantido para o Flamengo construir seu estádio. Segundo ele, um acordo envolvendo a prefeitura, o governo federal e a AGU eliminou qualquer risco sobre a área. A decisão foi alinhada em reunião com o presidente Lula, a ministra Estel, o ex-prefeito Eduardo Paes. Fechamos um acordo que envolve prefeitura, governo federal e AGU, ou seja, o terreno do gasômetro garantido para o Flamengo sem qualquer risco, né? Então, aí o Flamengo continua com o seu terreno gasômetro que estava em risco de perder, né, por motivos óbvios. E aí o Flamengo conseguiu garantir este terreno para construir o estádio futuramente, enfim, se o Flamengo quiser também, não é isso? Então, eu vou ficando por aqui, essas são as notícias. Eu queria vir aqui já com a escalação, mas eu não vou soltar um vídeo tão tarde assim, né? E espero que dê tudo bem pro nosso Mengão, pra gente perseguir aí o primeiro colocado, que foi o Palmeiras, que ganhou ontem de 1-0, um jogo bem polêmico, né, contra o São Paulo, né? E aí a gente quer continuar essa escalada até o topo, assim como no ano passado. Então, assim, rubro-negros, bom jogo pra gente e que o Flamengo arrase hoje com esses Coringa. Beleza? Então é isso. Até a próxima. Tchau.